Não adianta. Parece que esse instrumento aqui tem um imã que captura a nossa atenção. E se você é um educador ou uma educadora que atua com adolescentes, possivelmente deve ter uma relação de amor e ódio com as tecnologias digitais móveis. Esse encontro é feito para você. Bem-vindo, professor, professora. Eu sou a professora Gessiane, sou uma professora de cultura de paz, formadora de professores e uma das fundadoras da Citadino Educacional, e hoje estou aqui com maravilhosas professoras convidadas que também são minhas colegas fundadoras da Citadino Games, para a gente bater esse papo hoje aqui sobre o uso de tecnologias digitais, estratégias para a gente pensar o uso de telas com adolescentes nos ambientes educacionais. E quero já recebendo com muito carinho, primeiro, a querida professora Leilane Marcos, ela que é uma super designer de aprendizagem. Eu sou fã incondicional. Bem-vinda para esse nosso papo, esse nosso videocast da Citadino. Olá, Jessi, obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a motivação e o que está levando esses nossos jovens e os adolescentes para dentro dos celulares de forma tão intensa. E vamos agora para áreas internacionais, recebendo a queridíssima professora Renata Caldas, também professora Citadiner, ela que é a grande expert em direito digital e sabe tudo de proteção das crianças e adolescentes. Bem-vinda! Ela tá lá na Argentina, podemos dizer buenos dias, buenas tardes? Aí, buenos dias, chicas! Grande convite, profs Jessiane, Leilane e Mônica, super time de experts, nossas sócias. Estamos aqui hoje para contribuir com todos vocês que estão nos ouvindo sobre o cenário também legislativo, cibernético, de crimes que envolve todo esse universo da Citatino e também as crianças e os adolescentes. Muito bem. E para fechar essa nossa roda de conversa incrível, a super professora Mônica Bonhotti, ela que vive aí viajando o Brasil para trabalhar com muitos gestores educacionais. Então, sabe de tudo. Se você é gestor educacional, tem muitos dilemas. A Mônica é a sua mão amiga e ela vai estar aqui hoje também falando com a gente sobre essa perspectiva das posturas de gestores institucionais dos ambientes educacionais e, melhor de tudo, ela é a nossa grande pesquisadora em felicidade e bem-estar. Bem-vinda. Muito obrigada, é uma delícia estar aqui com vocês e conviver com vocês, poder ter essa ótica, né, de cada ponto de vista diferente, científico, para a gente poder entender esse processo de aprendizagem e traduzir isso em bem-estar. Como é que a gente coloca? Então, pensar sobre isso, conversar sobre isso hoje vai ser maravilhoso. Bom, então eu já quero aqui começar esse nosso papo mandando lá para Renata uma pergunta. Professora Renata, né? A gente tem visto muitos indicadores aí locais do ponto de vista do Brasil e internacionais também com relação ao aumento dos crimes cibernéticos. E claro, aqui o nosso foco hoje é falar da questão dos adolescentes propriamente dito. A gente tem um dado que eu até trouxe aqui para nossa conversa, a SaferNet, que recebe denúncias de crimes de abuso e exploração sexual em 2023 no canal deles, registrou mais de 70 mil situações de casos reportados de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu fiz uma conta, né? Se a gente colocar isso do ano por dia, dá quase 200 casos por dia, só no canal deles. Então, é muita coisa. Quando a gente olha para essa questão das legislações, do ponto de vista da proteção. Como é que o Brasil está comparado a outros países, né? A gente também tem aí discussões sobre projetos de lei do ponto de vista da educação, sobre proibir o uso do celular também. Mas antes mesmo da gente pensar sobre essa questão da proibição do ponto de vista pedagógico, como é que está esse cenário? A legislação brasileira protege, não protege? Existe alguma regulamentação das plataformas? Ou as plataformas têm indicadores de recorte de idade, por exemplo, que podem ajudar as famílias e os educadores nessa estruturação, assim, de como trabalhar essa questão educativa com os adolescentes? É um cenário preocupante, não é? Qual é o seu ponto de vista na perspectiva aí do direito digital da proteção das crianças e adolescentes? Com certeza, professora Gessiane, esse assunto é um assunto que está hoje na mente das famílias, quem é pai e mãe, quem está perto das crianças e dos jovens, nas escolas,
porque a gente sabe que os crimes cibernéticos eles estão crescendo. Eu também trouxe aqui um número, além desse da SaferNet, que é um número muito assustador que você acabou de citar, que é da estatística do Senado Federal, porque logo as nossas crianças e jovens serão adultos e também estarão sofrendo golpes na internet como nós. Então, no ano de 2024, 24% da população brasileira foi afetada por crimes cibernéticos. Isso dá um total de 40,85 milhões de pessoas. Então, tudo começa na base, na educação. Então, a gente tem uma série de premissas e leis, né? Como você perguntou, a primeira delas lá atrás, fazendo uma linha do tempo, 2014 era o ano quando foi inaugurado o Marco Civil da Internet, a nossa proteção, né? Uma grande lei que fala sobre os direitos, deveres e obrigações para todos nós na internet. E logo no início dessa legislação, o artigo 2º fala dos direitos humanos. Olha como há uma harmonização dessa lei com outras leis também, agora pegando o gancho de outros países, né? Eu que estou aqui na Argentina, que também tem um escopo muito interessante da parte de crimes cibernéticos. A gente pode fazer um pulo lá na Europa, que a gente vai falar do Regime Geral de Proteção de Dados, que é um grande espelho também da lei que nós temos no Brasil, que é a LGPD. E essas leis, sim, todas elas trazem, assim como a própria Constituição, o direito à privacidade como uma grande garantia fundamental para todos nós. Muito legal. E trazendo esse recorte, né, que a professora Renata traz, essa questão da legislação, que a gente sabe que é muito importante, nós temos aí no Brasil agora a discussão também da proibição ou não dos celulares. A gente já sabe que tem vários países que têm adotado essa prática de proibir celulares na escola, tem países que proíbem absolutamente. O texto que está rodando aqui para ser discutido no Congresso Nacional é um texto que traz a questão da utilização dos celulares, das telas, se for com uma intencionalidade didática. E eu quero aqui puxar, professora Lelane, para você, que é uma super pesquisadora em design instrucional, não é só pesquisadora, é uma praticante, né, de experiências assim, ativas de aprendizagem. A gente sabe que o celular ele é um grande distrator quando a gente fala do ponto de vista da utilização na sala de aula. Quem é professor aqui, sabe o quanto que ele acaba atrapalhando. Mas quando a gente fala de engajamento de adolescentes, será que o celular ele é mesmo o vilão? Ou não? Como é que a gente poderia encarar, assim, nessa perspectiva? Eu acho que a gente acaba colocando no celular uma culpa que deveria vir para nós adultos. Nós é que somos os detentores do conhecimento e da compreensão do impacto que a tecnologia ela acaba causando. Vejam só, nós estamos jogando para as crianças e adolescentes a capacidade de se autorregular frente a algo que é muito mais atrativo do que uma aula expositiva. Obviamente, alguém que ainda está aprendendo a autorregular suas próprias emoções vai ter esse desafio. É muito mais interessante, é muito mais atrativo um celular do que, às vezes, uma conversa, às vezes, aquela aula expositiva. Não vai ser tão interessante, tão atrativo. Então, jogamos uma responsabilidade muito grande para quem ainda não tem a capacidade de regular nem as suas próprias emoções. Então, a culpa não é da tecnologia, a culpa é do adulto. A nós cabe o papel de fazer a mediação entre a tecnologia e os nossos estudantes e as crianças e os adolescentes. Então, vejam só, o que a tecnologia pode nos oferecer? A gente não tem mais como escapar dela. A gente precisa, inclusive, ensinar para as crianças e adolescentes que nós temos uma vida digital e como devemos também nos comportar dentro dela. Nós já temos que ensinar as crianças e os adolescentes o comportamento na vida social. Nós também precisamos fazer isso na vida digital. É inevitável, porque vai acontecer. A outra questão é justamente em que momento que essa tecnologia pode ser o suporte para a gente em sala de aula e como ela entra, como ela é utilizada. Então, o professor, como um mediador do conhecimento, ele precisa também utilizar dessa ferramenta tanto para o seu processo para desenvolver, na verdade, habilidades e competências em sala de aula, mas também para ensinar a própria criança e o adolescente que ela precisa saber quando ela pode utilizar e quando não é adequado, quando ela já está começando a se prejudicar com relação ao uso da tecnologia. Nós, adultos, também estamos sendo influenciados a isso. É porque a gente esconde, né? A gente consegue esconder, ninguém vê, ninguém fica controlando, mas pega o teu celular aí, vê quanto tempo você fica na internet, no celular, nas redes sociais.
quanto tempo de fato você está ali estudando, aprendendo, consumindo conteúdos que são importantes e interessantes, e quanto tempo você gasta com outras atividades, olhando ali as redes sociais como um fator também para ser uma distração para gente. Aí veja, para mim, ninguém modera. Né? Que a criança não vai te controlar quanto a isso, mas a gente quer fazer esse controle com as crianças, a gente quer que ela saiba como fazer, na verdade, que é o grande desafio. E aí a gente cai no ponto que é a motivação. A motivação é quando eu tenho um aspecto, um fator intrínseco para fazer uma ação. Então, isso seja para aprender, isso seja até mesmo para mexer no celular. Por que que hoje as crianças são mais motivadas a estar dentro, no contato com as tecnologias? Porque é muito mais interessante, é muito mais atrativo. Tem desenho, tem figuras, tem outras possibilidades, tem um mundo aberto ali. Então, é inevitável que a gente comece a pensar a utilizar essa tecnologia como uma ferramenta para ensino e também para ensinar as crianças a como utilizá-la de forma mais eficiente. Outro ponto, o celular, o tablet, enfim, são ferramentas, são novos repertórios de aprendizagem, assim como vários outros. As artes são um repertório de aprendizagem, a música o contato com a natureza também quanto que as nossas crianças estão expostas a essas outras possibilidades. É muito mais fácil eu, como pai, como mãe, como até educador, entregar um celular do que levar os meus alunos para uma praça, para um local onde eles vão ter contato com a natureza e ampliar o repertório. Às vezes a criança gosta do celular porque é a única coisa que ela tem como distração. Então, obviamente, ele é mais fácil, ele é mais rápido. Entra a questão da geração dopamina, prazer rápido, facilidade até mesmo para a gente fazer a gestão disso. Põe o celular na mão quando eu quero, tiro do celular da mão quando eu quero também, como adulto. Então, isso facilita muito mais para mim essa condução. Então, de que maneira que a gente pode utilizar o celular, a tecnologia para ensinar? E de que maneira eu também vou ensinar a criança ou adolescente a autorregular esse uso? Muito legal. E trazendo essa questão, né? Eu lembro, tem uma citação do livro que chama Cinco Passos para o Engajamento. Os autores deixam muito claro naquele livro, né? Você comentando sobre a motivação, eles falam: a motivação vem primeiro, depois o engajamento, para só daí a gente poder pensar que a aprendizagem vai acontecer. Uhum. Então, sem a motivação e sem o engajamento do estudante, a gente não vai conseguir mesmo fazer com que a aprendizagem aconteça. Uhum. Então, esse é um desafio, né? Nessa nossa conversa hoje também. Daqui a pouco eu vou perguntar para você algumas dicas práticas aí para o pessoal que está nos acompanhando. Professora Mônica, vou passar a bola para você. Bom, a Renata falou sobre os riscos, como é que a gente já tem, né, legislações que estão aí voltadas para proteger de uma forma ampla os adolescentes. A professora Leirane comentou aí sobre essa questão que não necessariamente é o grande vilão, mas é o nosso comportamento, a forma como a gente se autorregula. Bom, do ponto de vista de quem é gestor ou gestora lá na instituição, a gente sabe que é um desafio, porque tudo isso é muito novo, né? A gente tá surfando aí uma onda que, na verdade, tá dando tá dando muito caldinho em nós, né? Como diz lá no Rio, caixote. Caixote. Então, tá dando muito caldinho aí na gente. Então, mas como é que uma instituição educacional, seja escola, seja uma ONG, um projeto social, ou até mesmo nós temos aí um público da Citadino que são as pessoas que trabalham com assistência social, nos centros de referência. Como é que um gestor, uma gestora que está nesse lugar consegue, primeiro, eu penso assim, né, mobilizar a sua equipe para pensar sobre isso e desenvolver essas habilidades para só depois a gente conseguir ter adultos, como disse a Leilane, bem treinados, digamos assim, para poder conduzir os adolescentes. Como é que na tua vivência, na tua prática com gestores, você percebe esse desafio, assim? É, é uma excelente pergunta e acho que é uma pergunta que vai ficar sempre no ar, porque ela tem muito a ver com o processo que você se dispõe a fazer na organização que você gerencia, né? Na instituição de ensino, seja na escola, o pensar da capacitação, né? A gente ouve muito ao longo das nossas formações, ai meu Deus, eu tenho que explicar o óbvio. Sim, tem que explicar o óbvio. Mas como é que a gente pode traduzir o que é óbvio hoje em dia? Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade dessa tradução do que é o óbvio. Algumas pessoas não têm um letramento da gentileza, algumas pessoas não têm um letramento da autorregulação, não sabem fazer a mediação dos seus limites.
Então, a gente mesmo, com a entrada do WhatsApp no nosso dia a dia, a gente não sabe mais medir qual é o tempo do trabalho, qual é o tempo do pessoal, fica tudo misturado. Então, esse processo de pensar, ele vai exigir uma aproximação pessoal, vai exigir de nós uma troca de ideias. E aí entra o que a Leilane também trouxe para a gente, a professora Leilane, sobre a geração dopamina, né? A gente também está com esse domínio da dopamina de forma desvirtuada. Porque uma leitura, uma observação do pôr do sol, do nascer do sol, o simples olhar para o céu, ver uma flor, né? Isso também é importante para a gente ter outros tipos de conexão, eh, de sensação de bem-estar. Então, em algum momento, a gente meio que perdeu essa conexão com o que nos faz bem. O pensar, a reflexão, a conversa, né? Então, acho que todo gestor deveria estar ciente e próximo dos dilemas de cada professor. Eu me lembro que na coordenação de curso, quando eu atuava também dessa forma, eu tinha conversas muito particulares com os professores para entender como é que ele estava em relação à metodologia que ele aplicava em sala, como é que estava com os alunos, o que precisava. Então, esse saber do mapear os dilemas, as dificuldades, os problemas, ele é extremamente necessário para que você possa criar uma cultura de capacitação, uma formação continuada adequada e não processual, né? Ah, temos que formar atrás de qualquer pessoa. Não, tem esse pensar coletivo, né? E numa das nossas conversas internas aqui, né, ouvi uma frase que eu achei assim impactante e eu acho que é importante a gente falar. Como é que a gente vai ensinar às pessoas o uso da tecnologia ou às nossas crianças, né, às nossas gerações futuras, se a gente ainda cai em golpe? Se a gente ainda não sabe se proteger adequadamente. Então, a gente não deve ver isso como um sinal assustador, mas um sinal de alerta. Olha, preciso conversar mais sobre isso, preciso ler mais sobre isso, preciso trocar mais sobre isso. Em algum momento, a gente esqueceu que somos seres relacionais. As coisas se resolvem nas relações, na troca, na conversa, no olho no olho. Então, essa captura, né? Vamos capturar esses momentos de volta para a gente, vai ser muito importante, porque a gente entrar na sala de aula, quando um professor entra na sala de aula, ele é um. E são muitos alunos, mas ele não pode se sentir só. Ele tem que sentir que ele veio de uma sala de professores que o acolheu, ele tem que sentir que ele veio de uma cultura que o capacitou, ele precisa entender que está à disposição dele temas como esse para pensar em si, no seu autocuidado. Uma leitura, uma escrita, é uma ação de autocuidado que às vezes as pessoas não percebem, que é fato. É Muito isso. legal. Nossa, quanta informação importante aqui. E trazendo isso, né, também vem essa questão do que a professora Mônica diz sobre essa capacitação, que não só do ponto de vista técnico. Então, eu quero convidar a professora Renata para a gente pensar algumas coisas com relação a letramento para a cidadania digital. Então, a gente já tem isso, tá nas competências gerais lá da BNCC. Se você for lá e ler a competência número 5 geral, tá muito claro lá o que é letramento digital, que é desenvolver a capacidade crítica, esse olhar para a questão do letramento digital, que não é só do ponto de vista técnico, de dominar tecnicamente as ferramentas, mas entender como elas impactam, como que eu me comporto também. A gente já tem, né, a política nacional aí de alfabetização digital, que é muito clara também nos artigos iniciais, que foi sancionada no final de 2023. Mudou a LDB, inclusive, inseriu artigos na LDB para trabalhar isso. Fala muito claramente que letramento digital não é só a parte técnica, a gente precisa desenvolver aspectos comportamentais. Bom, mas com relação, né, a essa questão dessa exigência sobre a cidadania digital, professora Renata, como é que
você vê que a gente pode encarar isso do ponto de vista da educação. Porque daí todo mundo diz assim, ah lá, já vem mais uma coisa para ensinar na educação, né? Querem ensinar educação para isso, educação para aquilo, e não dá tempo. Como é que a gente pode, né, do teu ponto de vista, assim, traduzir o que está na lei, que é uma exigência, e não só na lei do ponto de vista pedagógico, mas também que a gente consegue traduzir para poder fazer essa abordagem de traduzir esses temas da legislação pro mundo pedagógico, digamos assim. Maravilha, Prof. Gesse, adorei ouvir aqui a professora Leilani também falando sobre a motivação, além dos aspectos legais que a gente vai falar um pouquinho agora. A professora Mônica também das questões organizacionais e movimentos reflexivos que nós precisamos. E é um grande mix, é uma salada. E entre nós, nas reuniões da Statino Games, a gente costuma falar que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, os professores, como foi falado aqui em sala de aula, até mesmo as nossas famílias, a gente tem que estar preparado para esses novos desafios. E é muito interessante que o movimento legislativo ele já vem se preparando para isso. Os indicadores da BNCC, como foi citado agora, todas as escolas sempre estão olhando a BNCC como um grande norte, já falam lá em competências transversais. Então, isso quer dizer que o letramento digital, né, a gente proteger, dar subsídios, até soft skill, para que os nossos jovens e crianças consigam navegar bem, navegar com segurança na internet, eles estão lá juntos nas ciências da linguagem, da natureza, e não é apenas um tipo de prof, né? Na nossa época lá, vou citar a minha época dos anos 80, era o prof, por exemplo, de tecnologia que ensinava a formatar lá um computador nos anos 90, a usar um Word, um Excel, né? E hoje isso vai muito além. Falando de redes sociais, que também é um assunto que foi muito citado aqui na nossa roda de conversa de hoje, TikTok, Instagram, tem um corte de idade lá para você entrar com 13 anos. Mas quantas vezes a gente já viu um priminho, alguém, um amigo, que está usando lá com 9, 10 anos, já está fazendo uso da rede social? E será que a gente deixaria essa criança sozinha numa sala com outros adultos, com várias pessoas conversando, mas aí no celular ela fica lá sozinha no seu cantinho, tendo acesso a todo esse mundo? Por isso a importância de a gente preparar com critérios também de ludicidade. Também temos outros projetos de lei que já contemplam isso. A Política Nacional para a Cidadania Digital foi uma grande conquista agora do Brasil que nós temos, né, como realmente uma obrigação das escolas. A lei que está para entrar que proíbe o celular em sala de aula, isso também é uma lei agora que muito está se falando. Eu também quero ouvir o que a Prof. Gessiane e as outras professoras pensam disso, que é uma grande discussão que nós temos. E o próprio projeto de lei que está entrando em vigor sobre o uso das IAs, que as IAs já estão aí, né? ChatGPT e tantos outros, Gemini da Google, mas aí a gente não tem uma legislação específica sobre as IAs. Então, falando em ludicidade, com muita alegria a gente desenvolveu o jogo, que é o Statino Cyber, né? Como uma técnica, uma ferramenta para ser usada em conjunto com as famílias, com quem trabalha com assistência social, nas escolas. E a gente tem aqui esses crimes, falando bastante de crimes da internet. Um dos crimes muito comum é o stalker. E aqui eu estou trazendo uma carta do nosso jogo que é de card games, que traz essa ponte, Prof. Gessiane, entre a legislação, algo, né, muito lá para os estudantes, às vezes longe, que foi editado lá em Brasília, publicado lá pelo Senado Nacional, mas que está instrumentalizado aqui numa carta. E que, por exemplo, essa carta fala o seguinte: Zuri adora usar as redes sociais, de repente um usuário desconhecido sem foto no perfil na sua rede social começa a dar um like em todos os posts de Zuri, dizendo ser um grande fã e afirmando que tem um sonho de conhecê-la em um lugar privado. E a gente acha que isso aqui é uma coisa que está lá no jogo, mas na verdade já está em nossas casas, né? Às vezes você tem ali um jovem e uma criança e essa pessoa, essa pessoinha ainda em fase de formação, como a professora Helena me falou aqui, em fase de desenvolvimento de autorregulação e plasticidade cerebral, e aí não tem esse discernimento para saber se sim, se não, se vou chamar para minha mãe, vou contar para alguém. Nessa mesma pegada aqui, a gente tem também a carta do Doutor Predador, que também traz crimes tipificados no Código Penal, mas numa linguagem para adolescentes, né? Lembrando que o jogo ele é 12+. E temos aqui essa carta que eu também acho que a ilustração é sensacional, que é a carta do OnlyFanatic, que faz, né, uma apologia ao aplicativo do OnlyFans, que a gente sabe que tem muitos adolescentes que já têm acesso. Então, a verdade é que a gente tem sim muitas leis no Brasil que falam sobre esse assunto,
E a gente precisa construir uma ponte entre a realidade e todo esse escopo normativo que já está acontecendo. Olha aí, Uhum. muito legal, Prof. Renata. A gente está aqui, tem algumas cartas aqui sobre a mesa também. E falando sobre isso, né, professora Helena, a gente já hoje perguntei para você se o celular era vilão ou não, né? Eu tenho um posicionamento com relação a esse projeto de lei que está sendo discutido sobre. Eu não acho mesmo que o celular deva ser banido totalmente. A gente precisa trabalhar Uhum. dentro desse recorte de idade. Por exemplo, uma boa sugestão é o recorte das plataformas, né? Ali Uhum. a partir de 13 anos, você começar a trabalhar esse letramento digital para comportamentos online e tudo Uhum. mais, super importante. Eu acho que a gente precisa usar ele como recurso, ensinar os adolescentes a se defender e agir. Mas do ponto de vista aí das competências, né? Um aluno, uma aluna, será que ele tem que decorar lá o que está escrito na lei para ele saber que é crime, né? A professora Renata mostrou aqui fazer essa ponte com a realidade, ou ele tem que ter outro tipo de competência? Como é que você vê essas competências de futuro sendo desenvolvidas e quais estratégias você pode compartilhar para quem está nos assistindo, nos acompanhando, que podem ser implementadas para desenvolver essas competências na escola, considerando essa questão do letramento para a cidadania digital? Uhum. Eu acho muito legal porque a Renata ela traz um elemento importantíssimo, além de todo o conhecimento sobre as leis, enfim, mas é a questão do lúdico. A gente ainda está educando criança e adolescente. Eu quero que eles tenham uma consciência de adulto. Então a gente precisa fazer essa mediação entre qual é o conhecimento que essa criança, esse adolescente, ele vai precisar e ele vai conseguir compreender a depender da faixa etária em que ele se encontra. E eu preciso considerar que esse adolescente, o que vai motivar ele nesse momento? Vai ser uma aula expositiva? Será que se a gente parar e sentar e dizer, olha, essas são as leis que existem, isso é que você pode ou não pode fazer na internet, é assim que ele vai compreender? Ou eu preciso usar de elementos que são mais atrativos para essa idade, para eu conseguir adequar o conhecimento e também a experiência de aprendizagem? E as metodologias ativas estão justamente aí para ser essa porta, aonde eu coloco o estudante como centro desse processo de conhecimento. Quando eu coloco ele nesse ponto, ele acaba desenvolvendo não só o conhecimento que eu quero que ele aprenda, teórico, digamos assim, mas ele também desenvolve habilidades. Então, isso vai para além. Eu tenho a parte mais de conhecimento, de conteúdo, mas eu também tenho um momento em que ele vai aprender a ser crítico com relação àquilo que ele ouve, àquilo que ele vê. Ele vai aprender a fazer um pensamento analítico com relação a esse recebimento de conhecimento, o que ele já vive, aquilo que ele já tem experiência. Eles não são folhas brancas, eles têm experiências. E é bem interessante, em especial quando a gente vai aplicar o jogo com alguns grupos de estudantes, que eles referem pra gente, eles contam as histórias do que eles já vivem dentro da internet. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. E eu entendo o dilema das escolas, porque, afinal de contas, uma lei, ela facilita pra gente, ela determina o que eu tenho que fazer. Não, é proibido o celular na escola. Nossa, pronto, é proibido, a gente não se envolve mais nisso. O grande problema é que a gente acaba deixando de ensinar algo que é muito importante, que faz parte do processo de desenvolvimento. O Fórum Econômico Mundial já coloca o letramento digital como algo importante, né? A BNCC traz também, mas a gente está olhando para o mercado de trabalho e dizendo, é preciso que as pessoas cheguem sabendo como usar a tecnologia. Porque hoje é o meu celular, amanhã é o computador da empresa que eu trabalho. São os dados da empresa. Então, a gente precisa entender que isso vai ser importante como a formação de um futuro profissional. E olhando para o momento em que nós estamos querendo desenvolver essa competência de cidadania digital, a gente precisa entender que o jovem, ele é mais imediatista, né? O jovem, que fala adolescente, né, nessa fase, ele não está pensando em construir, ele não se motiva, por exemplo, porque ele tem que aprender, porque daqui a 10 anos ele vai trabalhar numa multinacional. Ele não tem, talvez, isso tão claro na cabeça. Talvez o que ele queira ser até um youtuber, né? Hoje em dia, essas profissões estão mais acessíveis, assim, estão se tornando mais reais. Então, a gente precisa adequar. Como é que eu vou ensinar a cidadania para essa fase? Trazendo jogos, e o Cidadino Cyber, ele traz essa possibilidade, justamente, o estudante, ele é ativo durante o processo de desenvolvimento da competência. Ele está jogando, e enquanto ele joga, ele está aprendendo sobre lei, ele está aprendendo sobre tomada de decisão, resolução de problemas. Então, ele está ativo no processo de aprendizagem. Isso faz com que ele consiga captar muito mais conhecimentos e desenvolver muito mais habilidades. Olha, muito legal. Bom,
Tem uma frase que eu quero, até trouxe aqui a colinha, né? Uma frase do John Dewey. Ele fala: se ensinarmos os alunos de hoje como ensinamos os de ontem, roubamos deles o amanhã. E aqui eu quero até aproveitar para dar uma dica para quem está nos assistindo. Esse é um livro que a gente usa muito aqui na Citadino. Vou mostrar ali para a câmera. A Fábrica de Cretinos Digitais. Então, ele condensa, né? Ele traz muitas pesquisas do mundo todo, de muitos anos já, sobre essa questão da motivação, do uso das telas. Tem um capítulo aqui específico para trabalhar como é que a gente trabalha essa questão do letramento digital com crianças e adolescentes. É um livro, assim, para famílias e para educadores muito interessante para você acessar. E ele é um neurocientista, assim, muito famoso, né? Trabalhando essas questões. E, professora Mônica, fazendo essa ponte aí, a professora Leilane comentou, deu a dica dos jogos, falou sobre as competências. Como é que você, né, na sua vivência, pode dar até uma dica prática, talvez, algumas ideias para quem nos assiste? Beleza. Quero implementar novas formas de trabalhar na minha escola, na minha instituição, vou formar meus professores, já decidi, já escutei o que a Mônica disse, tem que treinar o povo primeiro, criar uma cultura, cuidar deles, para que eles cuidem bem das crianças e dos adolescentes. Mas aí as resistências começam a aparecer. Eu tenho lá um pai e uma mãe que vai reclamar porque queria que fosse lá na apostila. Cadê a aula da apostila, né? Eu vou ter lá o adolescente que talvez não está acostumado com esse processo muito ativo. Então, como é que a escola tem algum instrumento, alguma coisa que pode ajudar a escola a suprir, talvez, essas questões que vão aparecer inevitavelmente lá no ambiente educativo? Uma das coisas que a gente mais pensou, né, quando a gente estava construindo também esse ideal desse mundo lúdico dentro da sala de aula, para levar ferramentas, é construir e mapear também como que a gente faz para que esse jogo seja mais do que algo lúdico, né, ou algo só para se divertir. Mas o que está escrito na carta, a dinâmica e a mecânica do jogo. Então, a gente pode construir isso de diversas formas. A gente pode fazer pequenas oficinas com as profissões, identificar até mesmo internamente, primeiro com os professores, se eles entendem a dimensão de cada profissão e como que essas profissões ou quais profissões eles entendem que cuidam e regulam das questões que envolvem a internet. A gente fala, estou falando aqui de forma mais aleatória, mas é importante a gente saber que existem crimes com crianças que acontecem dentro de casa. Os pais estão assistindo uma série, a criança está no celular e, de repente, um crime pode acontecer. Porque um adulto consegue criar e aliciar essa criança de forma muito rápida. E a gente precisa Inteligente, né? de forma inteligente, de forma sagaz, né, com malícia, e que a nossa criança não tem. A criança, o adolescente, a gente pode até achar que ele é esperto, que ele é inteligente, que ele tem um bom QI, e qualquer coisa nesse sentido, mas a malícia do mundo, não. Então, uma conversa sobre profissões, uma conversa sobre tipos de crimes, uma conversa com a equipe de TI, talvez, né? Falando sobre as questões de segurança, um treinamento técnico, mas sempre rodeado e permeado por o que você está vivendo, o que você está acontecendo. Então, eu acho que o jogo também ele é uma forma de levar para aqueles profissionais que lidam com essas situações, vou chamar assim de pesadas, né? Que estão ali acontecendo na escola, na instituição, um cyberbullying, um crime digital que aconteceu, um vazamento de dados. Isso pode ser feito através de uma mecânica de jogo, né? No nosso jogo, a gente imaginou também que não é o final não é um ganhador, mas é a mecânica do jogo é que ela importa. Então, de novo, né, não tem como a gente fazer uma gestão ou a gente apresentar uma solução se não tiver interação humana. A gente tem que pensar e sempre considerar que cada um dos professores, gestores, colaboradores, alunos são personagens de uma história enorme que está acontecendo.
né? A gente, quando fala do tempo de Uhum. tela, a gente precisa lembrar que o celular, ele foi feito para ser fácil de usar. A construção dele é para isso. Então, eles estão muito mais à frente, vamos dizer assim, os aparelhos, né? Eles são muito mais atrativos do que um bate-papo, uma conversa, porque eles foram feitos para isso. Uhum. Então, a gente precisa realmente pensar e ter ferramentas. Se o celular é uma ferramenta, um jogo, uma conversa, um, um mapeamento é uma ferramenta também. E a gente precisa se lembrar que temos muito mais recursos do que o que mora ali naquela telinha gostosa de visualizar. Olha, muito legal, muitas ideias. Eu quero aproveitar e mostrar aqui o material para o pessoal que está nos assistindo, né? Isso que a professora Mônica falou sobre os roteiros. Então, esse material todo que está aqui sobre a mesa é o nosso box de letramento para a cidadania digital. Ui, tô batendo nos microfones aqui. Mas é o nosso box. Então, eu escutei tudo aqui, gostei muito, mas como é que eu faço uma roda de conversa com os pais, com as famílias? Como é que eu trabalho com os meus professores, né? A gente pensou em tudo isso, é claro. Então, a gente tem lá no nosso box os roteiros de aula. Então, são 10 roteiros de aula que vão preparados, prontos já para os professores utilizarem. Vão 5 caixas de jogos. Dessa aqui dá para trabalhar com 40 adolescentes simultaneamente. Então, isso é muito legal também lá quando você vai utilizar com grandes grupos, né, para fazer as dinâmicas. Além disso, vai o login da nossa plataforma. Olha, nós 4 aqui, maravilhosas. Eu queria saber mais de direito digital, de leis. Tem o curso da professora Renata lá dentro. Eu queria saber mais como trabalhar motivação e engajamento dos alunos. Tem a professora Leilane, maravilhosa. Eu quero saber mais como conectar as famílias, dilemas da gestão, pensar no bem-estar da minha equipe. Tem a professora Mônica, maravilhosa também. Eu também tô lá dentro, dando meus pitacos lá nos cursos para trabalhar essa questão do letramento para a cidadania digital. Então, você recebe o acesso à plataforma, pode baixar essas aulas, vai ter todo o conteúdo lá. Vai também essas cartas aqui, que são cartas que a gente tem pessoas reais das profissões aqui contando o vídeo de como que é a vida dela. Aqui atrás, né, tem uma explicação sobre essas profissões do futuro do mundo digital, para a gente incentivar os nossos adolescentes a sonharem, pensarem, que pode ser, né, uma inspiração para que eles também busquem carreiras. Tem aqui um personagem que é o cyberativista, que se liga com essas ideias, assim, de youtuber e tal, mas é um youtuber pra quê? Qual que é o objetivo dele? Como que ele se coloca, né? Nas redes sociais tem as cartas aqui também. Então, é um material, assim, muito completo para você que é educadora, quer trabalhar lá com a sua equipe. Cada caixinha do jogo também vem um manual de instruções básico, assim, que já você pode utilizar. O manual de instruções pequeno já vem de cara com 5 formas de você jogar. Tem jogar para conversar, que a professora Mônica falou, tem jogar para se divertir, tem jogar para aprender a ser uma pessoa legal na internet, para se proteger de quem não é legal, para entender aí as profissões. Então, tem um manual aqui também. E se você, então, quer contar, estender esse nosso papo, levar a gente para dentro da sua instituição, acessa o link que vai estar aqui embaixo para ter o box aí na sua instituição e poder trabalhar com os adolescentes, com a sua equipe pedagógica, com os demais educadores, famílias e levar essa questão do letramento para a cidadania digital no seu contexto. Muito obrigada, professoras, você que aí nos assiste, nos acompanha. É uma alegria ter a audiência de vocês por aqui. Continue nos seguindo nas redes sociais. Acessa lá o Instagram da Citadino, @CitadinoGames, e acompanha os nossos trabalhos aí pelo Brasil com relação a essa temática do letramento para a cidadania digital com os jogos. A gente acredita que aqui na Citadino o futuro é coletivo. E não dá para transformar a educação sozinhas, só aqui com as professoras citadinas. A gente precisa de você que está aí na sua sala de aula. Então, acesse aqui o link que vai aparecer na sequência na página e a gente se vê lá dentro da nossa super plataforma Citadino Academy. E quem sabe, se você quiser uma formação presencial com as professoras citadinas também, chama a gente que a gente chega até aí com os nossos jogos, os nossos personagens para fazer uma bagunça muito boa dentro da sua instituição. E nos acompanhe até uma próxima aula, um próximo encontro falando sobre a transformação na educação.